Um dos maiores problemas da humanidade é a desigualdade. O problema do capitalismo é que ele gera desigualdades. O Brasil até que é rico, mas o problema é a desigualdade social. Precisamos acabar com a desigualdade social entre as pessoas. Precisamos reduzir os níveis de desigualdade. Como pode? 1% das pessoas detém 99% da riqueza do mundo. Muita injustiça. Como podem países tão ricos quanto os países da Europa, Estados Unidos, e como podem países tão pobres quanto os países da África ou da América Central? Precisamos tornar esse mundo um lugar melhor. Precisamos reduzir as desigualdades. Eu tenho certeza que todo esse tipo de frase pronta você já deve ter ouvido por aí. Você inclusive já deve ter repetido essas frases muitas vezes. Eu já repeti muitas vezes essas frases. Mas é muito fácil pensar assim, porque a gente é completamente enviesado a pensar dessa maneira. Até a Constituição brasileira, no artigo 3, ela fala: constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. É o objetivo do Estado escrito na lei, reduzir as desigualdades. Mas se eu te disser que desigualdade não é um problema, que o problema na verdade é outro. Eu não ouvi o que eu ouvi? Tudo isso aqui é história da carochinha para te enganar, para te manipular, para te roubar. É através desse discurso barato de reduzir as desigualdades. É isso que eu vou te mostrar aqui nesse vídeo e te explicar por que você tem que parar de repetir isso de que desigualdade social é um problema quando na verdade não é. O problema é outro. É outro problema que a gente tem que atacar. Tenha paciência, vê o vídeo até o final para você entender o argumento. Bota o capacete que vai chover informação. Chega de papo, vamos começar logo essa bagaça. Fala aí, seus capitalistas selvagens, tudo beleza com vocês? Meu nome é Jorge Gonzaga, muito bem-vindos ao meu canal. Eu falo aqui diretamente de Graz, na Áustria. Se você não é inscrito no canal, se inscreve aí para acompanhar todo o conteúdo brabo daqui. Vamos começar o tema de hoje sobre desigualdade e por que ela não é um problema como todo mundo repete e acha. Eu tenho certeza que se você perguntar para 99% das pessoas se elas queriam erradicar a desigualdade do planeta, todas elas iriam dizer que sim. Eu tenho certeza disso. É claro! Eu já fui uma dessas pessoas, talvez você seja uma dessas pessoas agora, espero que não seja mais ao final desse vídeo. E muitas pessoas que você conhece também falam isso. Mas por que a desigualdade não é um problema? Eu vou abordar aqui meu argumento a partir de dois pontos de vista. O primeiro é o ponto de vista econômico e o segundo do ponto de vista ético e moral. Então, primeiro, do ponto de vista econômico. Eu vou te propor aqui um exercício. Imagine num país onde a pessoa mais rica ela tem uma Ferrari e a pessoa mais pobre tem um Honda Civic. E imagine um outro país onde a pessoa mais rica tem uma Honda Bis e a pessoa mais pobre tem uma bicicleta. Qual dos dois países você iria escolher para viver, se você pudesse fazer essa escolha? Eu tenho certeza, pelo menos eu faria essa escolha, o primeiro país, porque na pior das hipóteses eu teria um Honda Civic. Mas qual dos dois países é o mais desigual? Também o primeiro, porque a diferença entre você ter uma Honda Civic e uma Ferrari é muito maior do que entre você ter uma bicicleta, o mais pobre, e o mais rico ter uma Honda Bis. Mas que curioso isso, como é que o país menos desigual é o país que aparentemente oferece a menor quantidade de riqueza disponível e o menor conforto para a sua população? Estranho, né? Vou te dar outro dado interessante. Existe um número estatístico, um dado estatístico chamado Gini Index, coeficiente de Gini em português. Ele basicamente mede o nível de desigualdade dos países. É um número que varia de 0 a 100 ou de 0 a 1, né, em percentual. E quanto maior for esse número, mais desigual é o país. Então você vê que, por exemplo, nesse ranking, a Austrália é mais desigual do que a Índia. A Suécia é mais desigual do que o Timor-Leste. E a Suíça, meu vizinho aqui, é um país mais desigual do que o Iraque. Mas, pô, então vou preferir viver nos países onde a desigualdade está cada vez mais erradicada. Vou preferir morar no Iraque ao invés de na Suíça, no Timor-Leste ao invés de na Suécia, na Índia ao invés de na Austrália. Qual é a conclusão que eu tiro disso tudo? A conclusão é a seguinte: pare de olhar para o não problema da desigualdade social. A desigualdade social não é um problema. Você tem que olhar para o verdadeiro problema, que é o estado de pobreza absoluta. Por que o Timor-Leste é um país pior para se viver do que a Suécia? Independente da sua igualdade ou desigualdade, porque o Timor-Leste é um país absolutamente mais pobre do que a Suécia. Um rico no Timor-Leste vive pior do que um pobre na Suécia. Então, pouco importa se o cara mais rico na Suécia tem uma Ferrari e o mais pobre tem um Gol. Então, na verdade, não importa muito qual é o nível de desigualdade de um país. O que importa é ter
menos pobreza naquele país. E não venha me dizer que você consegue erradicar a pobreza tirando dos mais ricos e dando para os mais pobres. Você consegue erradicar a pobreza criando mais riqueza. E nenhuma ferramenta é mais eficiente em criar riqueza do que o livre mercado. O livre mercado é a maneira mais eficiente de você gerar riqueza. Pois é no livre mercado em que acontecem as trocas voluntárias. É no livre mercado que o padeiro se sente motivado a fazer mais pães que vai alimentar a população, porque ele quer dinheiro para comprar um sapato. E como o sapateiro sabe que tem alguém com dinheiro para comprar um sapato, ele vai querer fazer cada vez mais sapatos e melhores sapatos para poder vender para a população. E se, por exemplo, eu compro essa garrafa de água aqui e ela custa R$10, os R$10 valem menos para mim do que a garrafa de água. Aí do ponto de vista de quem vendeu para mim, a garrafa de água vale menos para essa pessoa do que os R$10. Então eu saio com a sensação de que eu saí ganhando a negociação. Quem me vendeu a garrafa também sai com a mesma sensação. É uma situação de ganha-ganha. O que eu quero para minha vida é ter dignidade, é ter uma casa para morar, comida na geladeira, poder viajar, ter um dinheiro para lazer. E mesmo que eu tenha dinheiro para lazer, também tem que ter empresa, gente me oferecendo serviços de lazer, produtos de lazer. Pouco importa qual é a condição financeira do meu vizinho, não importa se a diferença entre eu e ele está aqui ou está aqui, se é grande, se é pequeno, o que importa é qual é a minha condição. Um cara que tem 10 milhões na conta e outro que tem 100 milhões na conta são super desiguais, muito mais desiguais do que um cara que tem 1.000 na conta e o outro tem 1.500 na conta. Só que você não se importa com a desigualdade entre um cara que tem 10 milhões e 100 milhões. Para nenhum dos dois essa desigualdade é relevante, os dois têm uma vida muito boa. Agora para os outros lá de 1.000 e 1.500, ou da bicicleta e da Honda Bis, eles são muito mais iguais, mas igualmente pobres. Não se iluda. A única maneira de você querer promover essa igualdade que o governo prega, que os políticos te pregam, é através de mais burocracia, mais Estado, mais intervenção. É tirar de quem tem e colocar na mão de quem não tem. É tornar todo mundo igual, tornando todo mundo igualmente pobre. Eu não quero isso. Eu quero ser mais rico, independente se o outro vai ficar 3 vezes mais rico do que eu. Eu quero ter condição para minha vida, produtos e serviços para minha vida, independente do outro. Bando de burguês safado! E mesmo que você faça essa distribuição de renda em massa, eu vou propor para você um exercício. Se você pegar todo o dinheiro, todo o patrimônio que tem, toda a riqueza do mundo hoje, concentrar numa caixa e dessa caixa se distribuir para todo mundo, igualmente. Eu tenho certeza que daqui a 1 ano ou daqui a algum tempo, o mundo vai ficar muito parecido do que como era antes. Porque as pessoas que são ricas hoje são ricas por algum motivo. Tirando as pessoas que são ricas por intervenção estatal, por manipulação de mercado, as pessoas que são ricas pelo livre mercado são ricas porque provavelmente o merecem. Deram alguma sorte, talvez, mas faz parte da vida. Mas Jeff Bezos, Bill Gates ficaram bilionários não roubando de ninguém, ficaram bilionários oferecendo produtos e serviços que as pessoas voluntariamente quiseram comprar. O cara é foda, patroa. Lembra da história da água? O dinheiro na venda de Bill Gates valia mais do que o Windows que ele vendia. E o Windows valia mais para mim do que o dinheiro que eu pagava por ele. Ele ficar muito mais rico do que o resto da população é parte do processo, é o estímulo que qualquer empreendedor tem para fornecer cada vez mais produtos e serviços, é ficar rico, é ter lucro. Ao fazer isso, o empreendedor está fornecendo a população com bens e serviços que antes não existiam. Ele está aumentando a quantidade de riqueza disponível no mundo. Basta você ver que, por exemplo, existia algum momento que um computador não existia, até alguém querer lucrar fazendo um computador e começou a fazer computador. E hoje o mundo é um pouco mais eficiente porque existem computadores. E computadores só existem porque tinha alguém querendo lucrar em algum momento da vida. Você também não pode demonizar o lucro. Antes não existia carro, não existia rádio, não existia televisão, não existia aplicativo de celular, não existia como pedir comida pelo celular. Você quer ver um exemplo? Em 1915, a vida do bilionário Rockefeller era muito pior do que a nossa vida hoje como classe média. Eu me sinto foda. Ele tinha muito menos acesso a coisas do que a gente tem hoje, porque a quantidade de riqueza disponível no mundo hoje é muito maior, porque existem muito mais produtos e serviços acessíveis por nós, ao alcance de nossas mãos.
Vou dar exemplos. Eu vou deixar até uma matéria aqui embaixo explicando como era o mundo em 1915. Mas, por exemplo, em 1924, o filho do presidente americano morreu porque ele teve uma bolha no pé jogando tênis e a bolha infeccionou. Quem morre disso hoje? A medicina avançou tanto que ninguém mais morre por isso. Uma bolha no pé é uma besteira. Tive várias jogando futebol descalço quando era criança. Se Rockefeller quisesse saber uma notícia da Europa, era semanas para chegar. Se ele quisesse ir para a Europa, não tinha avião todo dia indo para a Europa. Se ele quisesse ir para um jantar, não tinha carro. Ele ia de charrete, de carroça. Os ambientes que ele frequentava não tinha calefação de qualidade, não tinha ar-condicionado em dias de calor. Ele passava calor, ficava desconfortável. Os sapatos não eram tão confortáveis quanto são hoje. Não tinha internet, celular. Poxa, tá sem internet. Ele não podia pedir comida por aplicativo, tinha que pagar um cozinheiro. Muitas ruas eram sujas, não eram asfaltadas. Televisão, internet, filme, mal tinha rádio. Na verdade, em 1915 ainda não tinha acontecido a primeira transmissão de rádio, para você ter uma ideia. O mundo hoje é um lugar mais rico, não falo que é perfeito, mas é um lugar melhor do que era 100 anos atrás. Hoje mais pessoas são alfabetizadas, mais pessoas têm acesso a saneamento básico, menos pessoas passam fome, mais pessoas são escolarizadas, menos pessoas estão abaixo da linha da pobreza, proporcionalmente falando. Mais pessoas têm acesso a escolas e faculdades. Se Rockefeller, por exemplo, quisesse assistir filmes, não tinha locadoras como na década de 90, e não tinha Netflix nem Amazon Prime como tem hoje. Aí você fala, mas ele tinha muito dinheiro, ele podia fazer um cinema em casa e comprar os filmes. Ele podia fazer um cinema em casa, mas tampouco tinha essa quantidade de filmes produzidos naquela época como tem hoje. Então, por mais dinheiro que ele tivesse, simplesmente não existiam filmes para assistir, não haviam muitas bandas para ouvir. Hoje, se ele tivesse uma vontade repentina de comer uma comida tailandesa, indiana, mexicana, ele não ia conseguir. Se eu quiser, eu peço agora no aplicativo e chega aqui em minha casa em 30 minutos. Durante muito tempo, ele não tinha nem carro, andava de charrete. E mesmo que em algum momento ele conseguisse ter um super carro, as chances desse super carro dele dar algum problema e quebrar no meio do caminho eram significativamente maiores do que as chances do seu carro hoje quebrar enquanto você vai no mercado fazer compras. Falando em mercado, hoje você chega no mercado e você encontra uma opção de frutas e verduras de vários países do mundo de alta qualidade e frescas. Ele, por mais bilionário que ele fosse, se ele quisesse comer esse tipo de fruta, não tinha como, porque naquela época não existia uma logística capaz de transportar essas frutas e verduras de forma que elas ainda chegassem frescas no consumidor final. Ele poderia ter telefone para falar com as pessoas, mas a maior parte das pessoas com quem ele quisesse falar, talvez não tivesse telefone. E ainda assim, ele não tinha um telefone ao alcance da mão dele. Era um telefone que era pregado na parede e que devia custar uma fortuna para ele ter e uma fortuna para ele ligar. Mas tudo bem, para ele não importa, ele era bilionário. Mas esse não é o ponto, é a facilidade de uso, é a versatilidade, é a quantidade de coisas que você consegue fazer com o seu celular. Se eu me perder, por exemplo, eu abro meu celular e já sei onde é que eu estou e sei me achar, sem perguntar a ninguém. Se ele se perdesse no caminho, ele tinha que ter um mapa no bolso, e ainda assim, decifrar o mapa é muito mais difícil do que usar o GPS do celular. Ou seja, não importa se ele era muito rico, o que importa é que a quantidade de riqueza disponível e acessível às pessoas hoje é muito maior. Uau, uau, bravo! Uau! E essa sensação de que a desigualdade existe, sempre vai existir. E hoje, hipoteticamente, eu tenho um Honda Civic, mas eu invejo o milionário que tem uma Ferrari e falo, nossa, que desigualdade, é injusto. Mas lá na frente, eu vou ter uma Ferrari, porque vai ser barato fazer uma Ferrari, só que nesse momento, o cara que tinha uma Ferrari vai ter um foguete. E eu vou falar assim, mas é muito injusto, como é que eu só tenho uma Ferrari e ele tem um foguete? Lembre-se, tudo que parece banal hoje já foi uma riqueza no passado. No passado, ter televisão era artigo de luxo, hoje todo mundo tem. No passado, ter uma bicicleta era caro. Hoje é muito mais fácil uma criança ter uma bicicleta. No passado, copos de vidro, por exemplo, eram super mais caros do que são hoje, mas o mercado vai achando meios de produzir mais barato. Quando o mercado acha meios de produzir mais barato, eu estou falando que uma empresa, um empresário, um empreendedor descobriu um novo método. E ao fazer isso, ele está fornecendo um produto ou um serviço de melhor qualidade, mais barato para as pessoas vão voluntariamente comprar, vão tornar esse cara mais rico, mais desigual, mas em compensação todo mundo vai agora usufruir de uma coisa que não tinha antes, como por exemplo televisão, bicicleta, copos, Netflix, carro.
por aí vai. As pessoas têm mais acesso à informação, à notícia, à cultura. Eu lembro que, não muito longe, nos anos 2000, alguma coisa, quando Marta Suplicy foi prefeita de São Paulo, e ela propôs nem sei se chegou a passar isso aí, mas era um vale cultura de R$50 por mês para famílias pobres gastarem com cultura. Sei lá, livros, ir no cinema, qualquer coisa que entrasse na categoria lá, na arbitrariedade do governo de cultura, eles poderiam usar esse voucher para gastar com cultura. Só que, pô, R$50 na época, você mal conseguia comprar 2 CDs, quiçá um, e hoje com R$50 você consegue assinar quase meio ano de Spotify. Você escuta muito mais música pelo Spotify do que você conseguiria escutar com um CD, ou seja, ficou mais barato, tá mais acessível hoje para as pessoas ouvirem música do que era no passado. Não por intervenção estatal, mas pela criatividade do empreendedor que, ao querer ficar rico e mais desigual, gerou igualmente riqueza para toda a população. Com R$50, uma família mal conseguia ir no cinema com todo mundo junto, uma família de 3, 4 pessoas, ou talvez conseguisse alugar alguns filmes na locadora. Hoje, com R$50 você assina Netflix, Amazon Prime e tem acesso a praticamente qualquer filme que você quer ver. Hoje, com R$50, se você paga a internet, você pode ver muito filme, muito documentário, muito noticiário, muita coisa gratuita no YouTube. Os criadores do Netflix, do Amazon, do YouTube, que é do Google, estão todos super ricos e super desiguais, mas isso é fruto do produto que eles ofereceram. Então, a desigualdade é um processo natural, é uma causa natural do processo de enriquecimento da humanidade. A gente vai ficar cada vez mais rico e cada vez mais desigual. Quando éramos mais iguais antes da Revolução Industrial, por exemplo, também éramos mais pobres. O que adianta ser igualmente pobre se a vida de todo mundo é uma merda? Que negócio é pela inveja? Eu posso ser pobre, mas meu vizinho tem que ser pobre também. Que negócio é esse? Qual é o sentido disso? Abra o olho, porra! Abra o olho! E ainda no argumento econômico da coisa, um grande problema quando você vê esses dados, esse tipo de situação, pouca gente muito rica e muita gente com pouco dinheiro. Qual é o parâmetro para medir aqui? O parâmetro é patrimônio, é renda, é os dois juntos. Vou dar exemplo. Tem gente hoje de idade que vive de uma aposentadoria, recebe muito pouco, a renda é baixa, mas durante a vida acumulou patrimônio, tem um bom apartamento, tem um carro, tem uma qualidade de vida muito boa, mesmo com a renda baixa. Você vai considerar que essa pessoa é pobre ou é rica? Muitos dados para poder medir desigualdade, pega só a renda e esquece o patrimônio. Então, uma pessoa que tem zero ativos, mas tem uma renda um pouco mais alta, é considerada mais rica do que alguém que tem apartamento, carro e outros ativos por aí. Um outro problema, por exemplo, é como a Oxfam faz, que é um dos mais utilizados, são os dados da Oxfam, que é uma ONG, não sei se é inglesa ou americana, mas que o objetivo deles é reduzir as desigualdades e injustiças do mundo. Eles usam como parâmetro patrimônio líquido, mas se você tem um pouco de noção de contabilidade, patrimônio líquido nada mais é do que ativo menos o passivo. Então, se você tem um patrimônio líquido negativo, segundo a Oxfam, você tem menos dinheiro, você é mais pobre do que alguém que tem patrimônio líquido positivo. Qual é o problema disso? Suponha que eu sou um estudante numa universidade nos Estados Unidos. Eu contraí uma dívida gigante para estar estudando lá. E para estudar lá, eu não tenho apartamento, eu estou morando no alojamento da faculdade. Então beleza, então eu tenho 0 ativos, porque eu não tenho apartamento, não tenho nada, moro na faculdade. E eu tenho um passivo muito grande, porque eu tenho uma dívida com um banco para financiar os meus estudos, de forma que meu patrimônio líquido está negativo e muito negativo. Aí você pega uma pessoa pobre da África que tem uma casinha para morar, tem 0 dívida, ganha $1 por dia, o patrimônio líquido é positivo, porque o ativo menos passivo está positivo, e essa pessoa, porque tem um patrimônio líquido maior do que o aluno de Harvard, é considerada mais rica. Segundo a Oxfam, é isso que acontece, porque o patrimônio líquido do cara pobre na África é maior do que um patrimônio líquido do que o estudante que mora no alojamento em Harvard, super confortável, e só porque ele está endividado, o patrimônio líquido dele fica negativo, e por isso, na estatística, ele entra como mais pobre. Assim, os dados não são confiáveis, são super distorcidos. Que coisa absurda. E o último argumento econômico que eu vou dar aqui para vocês é o seguinte: vocês devem estar acompanhando a crise que a Argentina está passando. E aí, qual foi a grande solução que o governo argentino resolveu tomar? Não, vamos taxar os grandes ricos, que agora a gente vai pegar dinheiro de quem tem muita fortuna. Como é que o cara pode ter muita fortuna e a população nessa miséria, nessa pindaíba? Então, vamos taxar os grandes ricos. Sabe o que os grandes ricos da Argentina fizeram quando souberam disso? Eles pegaram e foram embora. E se mudaram, a maioria foi para o Uruguai. O Uruguai se abriu as portas para as pessoas. Parabéns, ó. Nesse momento, a Argentina passou a ser mais
igual, o Uruguai passou a ser mais desigual. E quem você acha que ficou na pior? Lógico que foi a Argentina, porque a Argentina, nesse momento que os ricos foram embora, ela ficou mais igual, mais igualmente pobre. A Argentina perdeu vagas de emprego, a Argentina perdeu know-how técnico, know-how de negócios, as mentes ricas foram embora, o conhecimento deles foi embora junto, o dinheiro deles foi embora junto e foi ser alocado lá no Uruguai. O Uruguai provavelmente ganhou mais empregos, ganhou mais know-how técnico, vai aumentar a quantidade de produtos e serviços disponíveis para a sua população a preços menores, a troco de ser um país mais desigual. É parte do processo, é parte do jogo. Acertou, miserável. Eu vou fazer agora o gancho para o argumento ético. Qual é o problema de dizer que desigualdade é uma coisa ruim a partir do ponto de vista do argumento ético? Muito cuidado com esse discurso barato, porque isso só é dito por políticos e por pessoas, não porque é certo, mas porque soa bem. E é um dos grandes males do mundo hoje, que todo mundo quer fazer não o que é certo, mas o que soa bem. E essa coisa de pregar que desigualdade é algo ruim é a prerrogativa para praticar roubo, para tirar daqui, colocar daqui, para realocar recurso, para cobrar imposto, para fazer regulação. Todas essas são práticas de roubo que o Estado efetua constantemente, sob o pretexto de, não, são distorções que eu, o Estado, preciso corrigir. Então, muito cuidado, porque engolir esse discurso é muito bonito, muito fácil, e você cai na lábia do Estado de praticar roubo. Mas vamos lá. Quando se fala que as pessoas são iguais, o que de fato quer dizer esse igual? Eu e você, que está olhando o vídeo agora, nós somos iguais? Você e as pessoas de sua casa são iguais? É impossível que as pessoas sejam iguais. Então, do que se fala dessa igualdade? É igualdade de resultado? Possível? Como é que você vai igualar resultados se as pessoas têm capacidades diferentes, oportunidades diferentes? Ah, então é igualar oportunidades? Também isso é algo impossível de se alcançar. São circunstâncias diferentes. Tem gente que tem pai bom e mãe ruim, tem gente que tem mãe ruim e pai bom, tem gente que nasceu numa cidade com mais empregos, tem gente que nasceu numa cidade com menos empregos, tem gente que nasceu num país que já fala inglês, outra pessoa nasceu num país que não fala inglês, vai ter que aprender inglês com sotaque. Tem gente que nasceu numa família rica, tem gente que nasceu numa família pobre, tem gente que descobriu qual era a sua paixão de vida muito nova e tem gente que descobriu muito tarde. Tem gente que tem talento para jogar futebol como Pelé e tem gente que não tem esse talento e o futebol vai pagar bem para essa pessoa. São circunstâncias da vida, você não tem como igualar oportunidade e muito menos resultado. Então, do que é que a lei está falando? Do que é que se trata em falar que todas as pessoas são iguais? Todas as pessoas são iguais perante a lei, não perante a oportunidade. Porque existe um quesito sorte, e eu sei que é injusto, mas é injusto porque o mundo é mundo. O mundo não é justo. As pessoas vão ter resultados e oportunidades diferentes, porque as pessoas são diferentes, estão inseridas em contextos diferentes, e existe o acaso na vida. E por que é importante diferenciar que quando se fala em igualdade, é igualdade perante a lei e não igualdade de resultado e igualdade de oportunidade? Porque igualdade perante a lei é o que nos garante liberdade. E como é que você consegue promover igualdade de oportunidade e igualdade de resultado? Só tem um jeito, através da força, através da coerção estatal. E veja que um lugar onde alguém é muito pobre e um lugar onde alguém é rico, o Estado vai querer promover a igualdade entre as duas pessoas, tirando do rico e dando para o pobre. Ele vai considerar essas duas pessoas desiguais perante a lei, vai tratar diferente, vai dar um privilégio para um em detrimento do outro, vai rasgar o direito de um e dar um direito para o outro que um não tem. Ou seja, ele não está tratando as duas pessoas como iguais perante a lei, e sim como desiguais. Está tirando um pouco da liberdade de um grupo desprivilegiado em troca de outro grupo privilegiado. Já avisei que vai dar merda isso. Quando, segundo o livro A Lei, de Frederic Bastiat, a lei deveria fazer exatamente o contrário. A lei não deveria ser positivista e incorrer um direito a alguém que significa necessariamente um dever a outrem. As pessoas são iguais perante a lei, têm direito à liberdade e pronto. Você só consegue impor uma igualdade de resultado e de oportunidade através de força estatal e coerção estatal. Quando você faz isso, você está pedindo mais Estado, mais burocracia. E um dia você pode até ser o beneficiado, mas pode ter certeza que no outro dia você vai ser o prejudicado, você vai ser o roubado.
Se eu, por exemplo, quiser jogar futebol e eu quiser ganhar o mesmo salário de Neymar, eu vou ter que jogar bola igual a ele. Mas isso é impossível porque ele é mais capaz do que eu. A única forma de você igualar eu e Neymar é se, sei lá, você cortar uma perna e um braço dele. Aí sim estaremos iguais. Só que a consequência disso não é que eu fui para cima, para o patamar de cima, é que ele foi para o patamar de baixo. E é isso que o Estado faz. Ele não produz riqueza, ele só realoca a riqueza. E ao fazer isso, ele corta os braços, ele tolhe a capacidade do empresário, do empreendedor de produzir e fornecer riquezas sob o pretexto de que ele não pode ser rico se houver gente pobre. Como eu falei, é uma prerrogativa para praticar roubo. E lembre-se, o caminho da igualdade é o caminho da pobreza. O dia que um governante conseguir tornar uma sociedade completamente igualitária, seja lá o que isso signifique, será o dia que ele conseguirá tornar a sociedade completamente pobre. A única forma de você igualar todo mundo é você igualar na pobreza. Se você quiser que o seu país seja rico, você vai ter que aceitar que a desigualdade é parte do processo e não tem nada de errado nisso. O grande problema que a gente tem que atacar aqui não é a desigualdade. Quando você pensa em desigualdade, na verdade o que você quer dizer é pobreza. A gente tem que atacar a pobreza. A gente tem que erradicar a pobreza, tem que acabar a pobreza. E a ferramenta mais eficiente para se acabar com a pobreza é o livre mercado, é a livre iniciativa, é a criatividade do empresário, do empreendedor em produzir riqueza. Olhe ao seu redor, olhe tudo à sua volta, o que faz sua vida ser um pouco melhor. A casa que você mora, que é de melhor qualidade do que as casas de antigamente, o ar-condicionado, o carro, o acesso à educação. Você está aprendendo isso aqui agora gratuitamente. Talvez no passado esse conhecimento nem existisse, ou se existisse você teria que pagar caro para alguém. Hoje você consegue aprender um outro idioma muito fácil. Talvez um bilionário 100 anos atrás tivesse que pagar um professor de outro país para ir lá, para dar aula particular para ele. Ia ser muito caro e a logística ia ser muito difícil. Enfim, eu acho que eu já dei bons argumentos aqui. Eu espero ter te mostrado a verdade sobre o assunto, de que desigualdade não é um problema, o problema é a pobreza, e que esse papo furado de desigualdade é para fazer com que o Estado seja necessário para solucionar um problema que na verdade não é um problema. E com isso tolher o seu dinheiro, tolher a sua capacidade, te roubar e tirar mais um pouco da sua liberdade. Então o papo é esse aí. O vídeo deve ter ficado bastante longo. Se você viu até o final, muito obrigado. Se você gostou desse vídeo, deixa o like aí. Se ficou alguma dúvida, comenta aí embaixo. Quem sabe sua dúvida também não vira uma ideia para um próximo vídeo. Darei os créditos a você se virar um vídeo. Se você discorda de mim, também pode comentar aí embaixo educadamente e vamos debater sobre isso aí. Se você não gostou desse vídeo, manda um e-mail para ninguém se importa com sua crítica@gmail.com. Dá o like, eu acho que eu mereço. Se inscreve no canal para acompanhar outros conteúdos brabos como esse aqui de hoje. Eu vou ficando por aqui. Espalhe a palavra, um abraço e tchau!